Bom, vamos lá, o nosso Quinta Pauta está começando aqui no nosso programa Cidades em Debate. Hoje nós temos aqui, junto conosco, o nosso querido Paulo Eduardo Costa, ele que é o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, de São Vicente, melhor dizendo. Temos aqui o nosso querido Eduardo Filete, médico veterinário, e também o Augusto Wildes, Augusto, que é o nosso querido peixeiro, vamos dizer assim, né, com muito carinho, ele que tem lá o Dom Peixito, lá no nosso mercado do peixe, tá certo? Bom, vamos lá, vamos trazer aqui esse assunto, um assunto importante, falar sobre a guerra que é um assunto que está em todas as mídias, né, porque a preocupação a cada dia que passa aumenta. E agora o Trump manda um recado aí para o Irã, falando o seguinte: presidente Trump fez esse, como vou dizer, ultimato ao Irã no último sábado agora, né, dia 21, dando 48 horas para que o país abrisse completamente, sem ameaças, o Estreito de Hormuz ao tráfego marítimo, sob risco de os Estados Unidos atacarem e destruírem usinas elétricas iranianas. Se o Irã não abrir completamente, sem ameaças, o Estreito de Hormuz, dentro de 48 horas, a partir desse exato momento, os Estados Unidos da América irão atacar e vão aniquilar suas diversas usinas elétricas, começando pela maior, foi o que declarou Donald Trump nas redes sociais. O exército iraniano respondeu no domingo, ontem, que vai atacar também infraestruturas energéticas e instalações de dessalinização de água na região, caso Donald Trump leve adiante essas ameaças. O Estreito de Hormuz é a única passagem marítima entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, por onde passa cerca de 20% das exportações globais de petróleo bruto. Desde 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel conduzem uma ofensiva militar em larga escala contra o Irã. Em resposta, Teherã fechou o Estreito de Hormuz e lançou ataques e retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região. O Irã diz que o Estreito de Hormuz permanece aberto, apesar do ultimato. O Irã afirmou, ontem, domingo, que o Estreito de Hormuz segue aberto à navegação internacional, com exceção de Israel e dos Estados Unidos, apesar do ultimato de 48 horas feito pelo presidente norte-americano. O Estreito de Hormuz está aberto a todos, exceto aos inimigos, foi o que declarou o representante permanente do Irã na Organização Marítima Internacional e embaixador iraniano em Londres, Ali Mousavi, ele que disse isso. Segundo informações, navios que estão carregando petróleo através do Estreito de Hormuz estão pagando em moeda chinesa, yuan, aceitando a exigência do Irã. Olha só, o Filete, então a gente vê que por trás disso tem muita coisa que a gente não sabia. Por exemplo, os navios estão passando, só não estão passando navios americanos e de Israel, né? E alguns inimigos lá, que eles falam lá da Arábia Saudita, quer dizer, do Kuwait, alguns países ali da redondeza que, segundo o Irã, pisaram na bola com eles durante 40 anos, por sempre deixá-los de fora de acordos, enfim, sempre usarem o Irã contra os Estados Unidos. Por isso que está sendo atacada aí a Arábia Saudita. Isso é uma guerra antiga entre eles, né? Não só religiosa, vamos dizer assim, é de negócio, de dinheiro. Agora, a gente vê aqui que, poxa vida, navios estão passando, mas falaram que os americanos e os de Israel não. E os que passam estão pagando em yuan, ou seja, moeda chinesa, não é em dólar. Com isso, estão fazendo o quê? Estão atingindo o petrodólar. O petrodólar é justamente a moeda de lastro do dólar para o mundo. Porque chegou uma época, depois da Segunda Guerra, o lastro era ouro, né? Mas depois os Estados Unidos viu que o ouro era muito difícil para ser conseguido, então lastreou, né, o seu dinheiro no petróleo, que é o combustível mundial. E agora estão mexendo no bolso dos americanos. Como é que você está interpretando tudo isso? O Irã falou que não vai voltar atrás e o Trump falou que vai para cima. Entre os dois, o que eu particularmente acredito mais, que até hoje falou que ia fazer isso e fizeram, foi o Irã. O Trump já falou que ia negociar com os caras e na reunião já atirou nos caras. Então já começa errado daí. Como é que você analisa isso, o Filete, essa questão da guerra, que pode afetar o mundo, inclusive, né? Olha,
Se a gente for ver a história, né, e a história a gente tem que estudar sempre para a gente poder comentar nos programas de televisão, até quando você fala de um cachorro, de um gato, você tem que conhecer a história da civilização, a história dos nossos irmãos neandertais que vieram lá atrás. Se você reparar a história, todo país em decadência, quem sou eu para falar que os Estados Unidos está em decadência, né? Mas todo país que se acha em decadência ou que se vê ameaçado pelo Japão, pela China, por Taiwan, por alguns países da questão tecnológica, todo país que se vê ameaçado, ele começa a fazer o que Trump fez, taxações, tal. Foi assim com Roma, né? Roma que dominava o mundo, né? Foi assim com Roma, taxação de impostos, né? Tem até aquela bíblica, né? Dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus, ou seja, taxação de impostos. Tem na Alemanha com o Luiz Dobermann também, que era o cobrador de impostos, e aí ele cruzou o Rottweiler com o Pinscher para dar o Dobermann, depois ele colocou o Pointer. Estou falando aqui com um especialista também, que é o Paulo Costa, que não queria. Então ele pegou o Rottweiler, que era um cão pesado e cansava, né? Cansava e cruzou com o Pinscher, aqueles Pinscher maiores. E aí ficou um cão desajeitado, ele pôs o Pointer, que é aquele perdigueiro, para pegar o Dobermann, que era um cão muito ágil, muito sanguíneo, para poder ir com ele andando 5, 6 quilômetros por dia para cobrar imposto, né? A própria França também, uma pessoa entrou numa casa na época da Revolução Francesa e falou: você tem comida? Não tenho nada, tal. Aí o cara se apresentou como maçom, entrou na casa, a casa era enorme, tinha queijos, tinha vinho, tinha tudo bom. Nossa, mas você falou que não tinha nada. Aqui na França nós temos vergonha de sermos ricos. Frases históricas. Voltando isso atualmente, os Estados Unidos, quando começa a cobrar imposto de todo mundo, dá pancada para lá e para cá, ele mexe com a geopolítica. E a geopolítica é muito complicada, né? Porque é um tabuleiro. Você ataca o Irã, você beneficia o Israel, que são judeus que são muito próximos dos Estados Unidos, né? É uma questão histórica. As maiores fortunas do mundo são judeus americanos, né? Que são lá, donos da Microsoft, são judeus americanos. E nada contra o povo judeu, que é um povo trabalhador. E aqui no Brasil vive judeu e árabe, todo mundo junto, né? Tem uma igreja aqui, perto da minha clínica, é judeu, árabe, brasileiro, português, vai todo mundo, né? Mas lá eles têm essa briga, Aqui não. Aqui é um país de paz, todo mundo se ama, né? Mas lá tem essa briga. E o que acontece? Israel se vê sempre pressionada pelo Irã, aquela questão da arma química do Irã, tal, e os Estados Unidos bombardeou lá, mas pensou que o Irã ia se render rápido. O que o Irã faz? Ele bombardeia países amigos americanos que não têm sistema de guerra nenhum, né, que são países ricos, mas que não têm sistema de guerra. Ele bombardeia poços de petróleo, ou seja, ele bombardeia aliados dos Estados Unidos de perto que não tem uma defesa aérea boa, como tem o próprio Irã, como tem o próprio Israel. Então, se ele atacar em Israel 100 mísseis, vai chegar a 2. Mas quando ele joga em algum país daquela região, chegou os 100, porque não tem defesa antiaérea, que são países mais da paz, né? Defendidos pelo Estado americano, que tem bases americanas lá. Então, o que eles fazem? Eles jogam uma bomba no aeroporto, jogam uma bomba num campo de petróleo, que é aliado americano, não propriamente Israel. Então, é uma guerra muito complexa. E, com isso, o cara aqui do impacto nosso também é porque a gasolina não subiu na refinaria. Mas o que acontece? Aqui já aumentou 50 centavos. Aí o governo vai e tira o imposto da gasolina, tira 36 centavos da gasolina. Mesmo assim, ela continua alta. Aí o governo está tentando. Poderia fazer a questão do álcool, que hoje tem muito carro flex, né? Poderia tentar baixar o preço do álcool para estimular o consumo, né? Tem essas questões todas. Mas quando você mexe numa pedrinha nesse tabuleiro, você começa a ver, só passa navio que não seja americano nem do Israel, beleza, de países ligados. E aí o que acontece? Eles não comercializam mais dólar, eles pegam o dinheiro chinês. Então pode ser uma decadência do dólar. Já pensou se essa guerra fica 2 anos e eles se acostumam a transacionar dinheiro chinês e o dinheiro chinês pega uma credibilidade no mercado? Você já tem o declínio do dólar. Então isso é muito complexo, essa questão. Uma guerra muito perto da Europa também, que preocupa, né? Porque a Europa são países muito adensados, né? Muito adensados. Então,
com muita gente, então é muito complicado, países pequenos, adensados, né? Então é muito complicado, e o Trump, ele mexe aqui, mexe ali, mexe lá, daqui a pouco ele falou que vai invadir Cuba, e embora sejam governos ditatoriais, é muito complexo você ficar invadindo vários países ao mesmo tempo, criando várias dificuldades para a população e para o mundo, né? Oremos para que Deus oriente o Trump, oriente as pessoas, para que a gente tenha um mundo de mais paz. Se a gente recordar, todo país que os Estados Unidos invadiu, hoje está na pior, né? Está pior do que estava, essa que é a grande verdade. Ô, Augusto, esse ataque do Irã, segundo o Irã, e foi constatado isso, ele atacou as bases americanas, né, no Oriente Médio, por isso que atacou aí vários países, a não ser a Arábia Saudita, que realmente tem uma diferença, porque a Arábia Saudita sempre foi contra o Irã e usou os Estados Unidos para atacar o Irã, né? Essa que é a verdade. No outro lado, a gente vê o quê? O Trump, né, o maior líder mundial, indo contra a diretora da CIA, que ela dizia, Trump, não invade o Irã. Por quê? Eles têm arma nuclear? Não, eles não têm arma nuclear, mas os caras são osso duro. E ela já apresentou algumas novidades lá em questão de tecnologia, e ele falou, não quero saber, eu vou para cima. E foi. E hoje a gente vê, muitas vezes é totalmente censurado, mas a gente tem alguns caminhos aqui, e eu consegui ver vários filmes de Tel Aviv, de Haifa, de um monte de cidades de Israel que estão devastadas, parecendo a faixa de Gaza, né? Essa que é a verdade. Essa guerra, ela foi muito além do que o Trump esperava. Agora fica a pergunta, ele está blefando? Porque até agora ele não mostrou esse poderio todo, né? O Irã é que está mostrando. Não é hora de parar a guerra em vez de querer dar volume para a guerra, Augusto? Primeiramente, tem que entender como é que funciona a cabeça do Trump empresário, do Trump estadista. Leia a biografia dele que vocês vão entender um pouco da maneira dele pensar. Um presidente do maior país do planeta, do maior armamento bélico do planeta, que concorre diretamente com a China, que é um país ditatorial, e por mais propaganda que esteja sendo feita, né, ele ainda é um país ditatorial onde a sua população é suprimida. Mas aparece lá em Pequim que era colônia inglesa, muito bem, isso é propaganda. Se a gente for falar de estratégia de guerra, ele está indo para um caminho de raciocínio. Quando você ataca um ponto como o Irã, que é um país que financia terrorismo no planeta inteiro, tem células espalhadas tanto na Europa, como no Brasil, como nos Estados Unidos, está sendo previsto todas essas ações. Agora, é muito mais difícil você acabar com as células que são colocadas dentro de cada país, que é isso que a chefe da CIA deve ter colocado e alertado o Trump. Mas isso tudo tem um planejamento para que seja sucumbida essas células. Lógico, nem todas vão ser sucumbidas, mas acredito que a sua grande maioria. E isso está dentro da guerra, isso está dentro das expectativas. Lembrando que o ataque diretamente ao Irã é porque o Irã ele fornece petróleo de forma, vamos dizer assim, a baixo custo para a China. E a China é um grande concorrente dos Estados Unidos. E dentro dessa situação é onde foi feita essa ação de guerra. Agora, lógico, tem consequências mundiais e os presidentes de cada país têm que estar preparados para tudo isso. Como o do presidente do país, nosso, em vez dele se preparar, alinhar junto aos outros presidentes do país, inclusive dos Estados Unidos, de uma forma econômica e não ideológica, ele escolheu o lado da China, a gente poder sofrer um impacto muito menor e até se aproveitar de uma situação de guerra, porque a guerra também é uma oportunidade, mas só para aqueles que sabem jogar. Quem não sabe jogar, leva tiro. Ô, Paulo Eduardo Costa, gostaria de ouvir a sua opinião também. Nós estamos falando aqui no nosso Quinta Pauta, né, sobre essa questão da guerra, que o Trump deu aí um ultimato, né, e o mundo entra em alerta, porque o Trump falou, ô Irã, se vocês não liberarem o Estreito de Hormuz, a gente vai entrar com força total. Quer dizer, essa aí já é a segunda ou terceira vez que ele fala isso, mas ele nunca tinha dado um prazo. Essa que é a grande verdade, que vence hoje às 8h44 da noite.
O Trump, a gente sabe que na guerra a primeira coisa que ganha é a mentira, né? A primeira coisa que vai na guerra, que ganha, é a mentira. Tanto que o Trump anunciou também umas 3 ou até 4 vezes que os Estados Unidos tinha acabado com a marinha iraniana, tinha acabado com os lançadores de mísseis, eles não tinham mais condição de atacar. E a gente vê que a guerra só vem pegando volume, ou seja, o Estreito de Hormuz continua lá, impedido. Então, quer dizer, como é que eles estão, então, defendendo isso se eles não têm mais marinha, não têm mais armamento, segundo o Trump? O regime do Irã continua o mesmo. Então, quer dizer, a ideia era mudar o regime do país, mas não mudou nada. E hoje a gente vê até F-35, que é o avião mais sublime do mundo, ponta de lança, o melhor que existe em questão de aparato, avião invisível, e que o Irã está abatendo. 3 já foram abatidos. Como é que você analisa essa questão toda? O Trump está apostando muito alto numa coisa que ele não vai poder cumprir? Como é que fica o futuro dele, caso isso seja confirmado? Trump é um gambler, chama gambler. Gambler é o cara que joga pôquer ou que joga golfe e que blefa. Ele blefa muito. Na verdade, para mim, ele não passa de um pateta. Ele é um cara ridículo. Ele é um ditador numa democracia. Ele criou um grupo lá dentro, Filete, chamado ICE, dentro dos Estados Unidos, que está perseguindo os imigrantes e matando gente, invadindo casa, quebrando vidro de carro para arrancar as pessoas à força, mulheres grávidas, crianças. Ele é um débil mental, literalmente, no poder da maior nação do mundo. Por que ele faz isso? Porque, além de ser um espertalhão, ele blefa e blefa com relação ao Irã. O Irã foi um grande blefe. É importante entender que os americanos têm uma dívida pública, escuta o que eu vou dizer, 38 trilhões de dólares. Eu vou repetir, a dívida pública americana, a gente fala da brasileira, 38 trilhões. E como é que ele faz para... Só para questão de correção, quinta-feira saiu um novo número, 40 trilhões. Você tem uma noção, olha, já é 38, 40 trilhões de dólares. E o que ele faz? O americano sempre fez isso. Eles são oportunistas. Eles meteram o dólar como moeda básica. Augusto deve entender o que eu estou dizendo. E eles emitem moeda, mas eles não têm lastro. Então eles vivem do quê? De predar os outros, entendeu, Filete? Eles fizeram isso na Costa Rica, fizeram na Nicarágua. Na Venezuela foi fácil, porque eles corromperam os agentes de segurança do Maduro, que eram cubanos, com dinheiro. Os caras praticamente entregaram o Maduro. Aí você fala, resolveram o problema? Claro que não. O regime continua o mesmo e já levaram um monte de ouro lá para os Estados Unidos. Eles realmente roubam, literalmente roubam. A palavra correta é essa. Assim foi na Líbia, com o Gaddafi. O Gaddafi tem armas químicas e tal. No final não tinha nada, porcaria nenhuma. Entraram no país, predaram o país, sugaram tudo que puderam, pegaram petróleo, pegaram ouro, pegaram dinheiro. Quando o país estava na lona, eles abandonam. Aí fizeram isso no Afeganistão. Lembra que eles tomaram o Afeganistão? Foram lá também, arrancaram o petróleo, arrancaram o dinheiro, arrancaram o ouro, arrancaram tudo que podiam. Quando deixaram o país sem sangue, aí eles deram para o Talibã. Está o Talibã hoje, tanto que é uma guerra hoje entre o Paquistão e o Afeganistão. Aí você fala do Iraque. Lembra do Saddam Hussein? Pelo amor de Deus. Da Líbia, do Muammar Gaddafi. Vamos ter memória, né? Da Venezuela, do Maduro. Do Vietnã, onde eles não conseguiram. Ficaram no Vietnã há muitos anos, tomaram porrada de tudo, abandonaram, desistiram da guerra, porque não teriam roubado o Vietnã também. O Irã é diferente. Eles acharam que o Irã era um país rico. Só que vamos lembrar, Venezuela, Irã são ligados à Rússia e tem apoio da China. Então vem armamento da Rússia e armamento da China para eles. Eles têm muito dinheiro, eles têm petróleo, eles são teocratas. Então aquele tipo de gente que se mata em nome de Alá, morra em nome de Alá. Eles vão para a guerra e morrem com bombas, com não sei o quê. Então assim, ele se estrepou literalmente nessa guerra com o Irã. Isso que ele está fazendo é um grande blefe. E vou dizer o pior, que é isso que as pessoas não sabem. A maior reserva, Augusto, Filete e Santiago, de água do Oriente Médio, o maior aquífero, é do Irã. E o Irã já ameaçou, se algum país vizinho apoiar ou mandar bombardear, você percebeu que o Irã bombardeia fora, mas os paizinhos não devolvem as bombas? Porque o Irã ameaçou, dizendo que vai cortar o fornecimento de água. Aí a coisa pega.
Então, eles estão pegando realmente um cara poderoso, um país que não é um blefe, que é problemático, que é uma ditadura, é uma teocracia, está tudo errado, o povo é oprimido, não há dúvida disso. Mas quem está no poder, tem dinheiro, tem armamento, tem água. Isso vai dar muita confusão. E no Estreito de Hormuz, eles não estão barrando todos os navios, estão barrando os navios americanos e judeus, os israelenses, por conta dessa diferença. Israel aproveita a oportunidade para tentar destruir o seu maior inimigo. E por que tem tanta raiva do Irã? Porque o Irã tem muito dinheiro, e quem tem dinheiro tem poder, vocês sabem disso. Então, essa guerra, pelo visto, não vai acabar tão cedo. O Irã vai devolver, com certeza. Essa historinha das 48 horas é mais um blefe desse maluco. Vai bombardear, claro, algumas coisas lá, e o Irã vai devolver. E essa guerra não acaba tão cedo. Eu sinto muito por isso, mas é uma situação. Ele mexeu com a pessoa errada, vamos traduzir. Ele achou que era uma porcaria, e, na verdade, os caras não são nada porcaria. Eles estão muito preparados, porque eles previam que um dia esse momento fosse acontecer. Não são tolos. Então, senhor Trump, na minha opinião, ele não chega nem no final do mandato. E eu estava conversando até com o Santiago um pouco antes do programa iniciar, a respeito das eleições que vão ter em outubro e novembro. Ele vai perder a maioria no Senado e, se bobear, perde também no Congresso. Se perder a maioria, ele tem impeachment. Ele não está bem. Ontem eu estava vendo pela televisão, não sei se vocês têm acesso à ABC, eu tenho aqui em casa a ABC dos Estados Unidos, que é a maior rede de televisão do mundo. A nossa Globo é a segunda maior do mundo, não sei se vocês sabem. A ABC estava mostrando em todos os Estados Unidos, em todas as capitais, protestos com milhões de pessoas contra o Trump. Milhões, não era... Aqui ninguém noticia. Há uma velada descrição por conta do que o Trump eventualmente investe no país, então a imprensa não noticia. Mas quem vê a imprensa internacional percebe o escândalo que está acontecendo. As coisas não estão boas para o Trump, não. E essa ligação com o Epstein, essa coisa de se meter com crianças, de se envolver sexualmente com crianças e pedófilo, isso está crescendo também nos Estados Unidos. O que a gente não pode é ficar cego. Aqui não tem, como eu disse a vocês, digo sempre, eu não tenho político de estimação, não. Para mim tem que ser competente. Quando o cara é canalha, como esse Trump, para mim ele tem que merecer muita vaia e ser realmente derrubado do poder. Os Estados Unidos merecem alguém democrático, não republicano, numa democracia que está aprontando o que ele quer. Ele acha que tudo pode. Aliás, a próxima tentativa dele vai ser Cuba. Vamos ver se Cuba está preparada e se os russos vão dar o suporte a Cuba que ela precisa. Porque Cuba precisa do suporte russo, que senão vai ser invadida, dominada, e vai virar o 51º Estado americano, como ele quer fazer com o Canadá, com a Groenlândia. Maluco é maluco, né? Então deixa o maluco viver. Mas o maluco sempre tem um dia que a casa cai, e a casa dele, tenho certeza, vai cair bem brevemente. É com você, Santiago. Bom, só para esclarecer, na Venezuela foi a própria guarda do Maduro que entregou ele pelos 50 milhões de dólares que existia de recompensa, que os Estados Unidos estavam dando. Então, quer dizer, a traição foi interna, né? Ô, Filete, vamos para os finalmente. Suas considerações finais, seu comentário, aquele que você quer fazer, fica à vontade. Queria agradecer você, Santiago, pelo convite, meu querido Augusto Luiz, o Paulo Eduardo Costa. Acho que esse comentário da guerra, cada um enfocou uma questão, mas todo mundo falou bem. Realmente o Irã não vai ser uma presa fácil para os Estados Unidos, porque ele bombardeia os países aliados americanos, que não tem tanta defesa, e isso complica, tem exército americano lá e tal. E eles, como o Paulo falou, eles quando morrem por Alá e tal. E o americano quando morre, causa uma comoção maior no país. As vidas são as mesmas. Existe um tipo de... Um vai para o paraíso e o outro fica na conta do Trump, né? E acho que o Trump ele erra quando ele causa uma guerra mundial, né? Ele está querendo se meter em Cuba, está querendo na América do Sul, está querendo se meter em tudo. Embora os governos sejam ditatoriais, governos do Irã que tem muita coisa contra a mulher, né? Se a mulher não usar o véu, ela é morta, e a guarda real faz um monte de coisa na mulher. Então, assim, eles são governos sanguíneos, né? Governos ruins. Mas o Trump quer arrumar uma guerra em vários lugares do mundo. O Paulo também falou da questão do extrativismo americano, que ele, de uma certa maneira, entra também e vai querer pegar as coisas do país, tal. E é isso, né? O declínio do poder americano, e o americano com esse declínio, que está anos-luz na frente do Brasil, e não
estamos falando aqui que nós somos mais poderosos que o americano, de jeito nenhum, mas esse declínio começa a invadir, começa a querer usar a sua força na arte bélica, né? Mas não é tão simples assim, né? Então, eu queria agradecer o convite, e obrigado e parabéns pelas pautas. Bacana, Filete, você é sempre muito bem-vindo aqui, né? O Augusto Vildes, bom vê-lo aqui mais uma vez, obrigado pela presença. Suas considerações finais, fica à vontade para fazer seu último comentário, tema livre. Agradeço o convite, Santiago, só fazendo uma correção, não é Dom Peixito, é Dom Augusto Pescados, tá? Dom Augusto. E Dom Augusto Pescados, você não tem como errar. É o primeiro quando entra, pronto. Tudo bom na gente. Então, assim, abraço meus queridos aqui da bancada, o Eduardo, o Paulo, é sempre bom estar com pessoas inteligentes, com pontos de vista diversos, para que a gente possa enriquecer para o nosso telespectador. Então, assim, guerra nunca é bom, guerra nunca é interessante. Guerra sempre, desde a época das cruzadas, sempre foi por poder e dinheiro, seja quais forem as grandes e maiores desculpas. Eu acho que o mundo não precisa de guerra. O mundo, se ele tivesse uma evolução espiritual e intelectual, ele entenderia que cada um tem que viver dentro dos seus limites e respeitando o espaço do outro. Mas a gente sabe que isso não acontece. É sempre um querendo ser mais forte para se sobrepor sobre uma minoria ou uma maioria, independente do que for o regime, o que for a desculpa política, a desculpa religiosa, seja o que for. No final de uma guerra, todos perdem. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aconteceu nas guerras paralelas, como Coreia, Vietnã e assim por diante. Então, todos perdem. Nunca entrar em conflito, entrar em guerra. O ideal fosse todos discutirem de uma forma que todos ganhassem. Mas isso é uma utopia. Ele dizia Sócrates, por isso a democracia também é uma utopia nesse sentido. A gente espera que isso acabe rápido, existe um planejamento para que essa guerra acabe até meados de maio, porque o planeta ele não aguenta economicamente esse enforcamento que está ocorrendo. Obrigado pela oportunidade, estamos aqui sempre à disposição. Bacana, até porque se a guerra parasse hoje, né, Augusto, como nós comentamos dentro do programa, já demoraria 1 ano para as coisas voltarem ao normal, né? Então, vamos saber o que vai acontecer amanhã, né? Tomara que não tome aí suba um patamar, né, a mais aí a guerra, conforme está anunciando Donald Trump. O Paulo Eduardo Costa, tem aqui uma questão, vou deixar aqui esse comentário para você, do Sérgio Ribeiro. Conde, Vicentino, se o Brasil tivesse que escolher como parceiro comercial um único país, você escolheria Estados Unidos ou a ditadura comunista chinesa ou a Rússia? Sérgio Ribeiro, meu querido telespectador, deixa eu dizer para você, na economia não existe ideologia política. Na economia não existe quem é de direita ou de esquerda, quem é comunista ou capitalista. Na economia existe quem paga e quem recebe. Por mais convicções que nós tenhamos, por exemplo, se chegar um comunista lá no Dom Augusto para comprar peixe, ele não vai dizer, não vou vender para você. Ele vai vender, me dá aqui o dinheiro, está aqui, está pago, morreu o assunto. Então, eu não escolheria, perdoe-me, os Estados Unidos definitivamente, nem tampouco escolheria a China e muito menos a Rússia. Eu escolheria o mercado comum europeu, onde o Lula foi lá fazer um acordo muito positivo para o país, que vai gerar muita riqueza e muito dinheiro. Primeiro porque eles têm o euro, que é uma moeda mais valorizada que o próprio dólar, porque é um mercado consumidor em potencial, e no momento que a gente corta impostos, as coisas começam a crescer. Então, eu não vou analisar alguém porque o cara é comunista, até porque, ao pé da letra, se você tiver uma análise crua, fria, você vai dizer, engraçado, as maiores economias do mundo hoje, além da americana, que vive de predar, é Rússia e China. E os dois são comunistas. Engraçado, né? A gente tem que ter bom senso. Alguma coisa de certo eles fazem em termos de economia. Oprimem o povo? Devem oprimir, como oprimiram vários. A história do Irã, por exemplo, que a gente conta agora, ela é muito rasa, ela vem lá de trás. Quando os europeus, os ingleses, os italianos, os franceses ocuparam aquela região do norte da África e daquele Oriente Médio, que a gente chama de Oriente Médio, quando saíram, eles deixaram condições para que o povo se autossustentasse. O americano não faz isso.
Ele entra, suga, arranca tudo que pode e abandona. É uma coisa horrorosa. No Irã, eles tomaram o país, eram os americanos que eram os donos do país. Aí eles fizeram com o tal do Reza Khan, que era o pai do Reza Pahlavi, renunciar, puseram o Reza Pahlavi, usaram o Reza Pahlavi como uma marionete, arrancaram petróleo, arrancaram... O iraniano tem ódio dos americanos, mas ódio, o povo iraniano tem ódio dos americanos. Aí, quando o Shah do Irã não deram sustentação, ele teve que sair de lá, filete, ele teve que sair do país, eles não deram asilo a ele, o homem teve câncer, eles não deixaram o cara se tratar nos Estados Unidos por questão geopolítica, ou seja, abandonaram o seu próprio aliado. Então são traidores, são canalhas, é gente pequena. A gente não pode falar do Irã como dos Estados Unidos como se fossem a meca da economia. Não é, não. Tanto que eles que apoiaram esse levante teocrático, onde estava o Ayatollah Ruhollah Khomeini, que foi o primeiro, lembra? E depois agora veio o segundo, que assassinaram com essa bomba, e agora entrou o filho, que está enfrentando dificuldades. E vou dizer mais até, eu que tenho estudado isso muito profundamente, lendo em alguns idiomas, há um indício de que este novo líder seja homossexual. E lá no Irã, a homossexualidade é crime. Então ele está tateando, ele começou a alegar agora no jornal que ele tem impotência sexual para justificar que, de fato, a atração dele é por homens, entendeu? Num país teocrático em que falar de homossexualidade gera morte, crime e prisão. O bicho está pegando, a condição é complicada e a gente não deve idolatrar ninguém, nem mitificar ninguém. O mundo não tem mitos, o mundo tem pessoas com raciocínio, com coerência, com lógica, que pretendem. A gente tem que transformar esse mundo numa coisa melhor. Agora, que vai dar muito pano para a manga essa confusão entre Irã e Estados Unidos? Tenha certeza que vai dar. Me permita agradecer, Santiago, além de você, ao Augusto, querido Eduardo, eu quero agradecer ao querido Padre Cláudio Scherer, que está nos mantendo no ar até agora. Nós estamos no ar na TV Serra do Mar. Eu quero agradecer, Padre Cláudio, eu sei que o senhor gosta dos nossos comentários. Muito obrigado e uma honra saber que o senhor está assistindo o nosso programa. Muito obrigado. E o Rafael Garcia, que está se recuperando de uma cirurgia na coluna. Rafael, um beijo no seu coração, você é um cara fabuloso. Desculpe até usar para agradecer dessa forma. Uma última lembrança. Sábado que vem, nós temos no Instituto Histórico de São Vicente a Academia Latino-Americana de Artes. Filete, é o filé mignon da arte latino-americana. O presidente é o Fábio Porchat, Augusto, que você deve conhecer. Ele é pai do Fabinho, desse menino da televisão, que aparece sempre na Globo. O Fábio Porchat, que é o Fábio Pai, que é o presidente da Academia Latino-Americana. Então vai ter um coquetel, vocês estão todos convidados. O coquetel será às 12 horas, ao meio-dia, e às 4 da tarde teremos a apresentação de corais. Portanto, vida cultural plena. Eu só preciso levar Dom Augusto lá para fazer uns pratinhos com os peixes, para a gente fazer um marketing legal e trabalhar em cima disso. Augusto, parabéns por tudo que você tem feito aí, e qualquer hora eu vou lá buscar um peixinho, com certeza. Obrigado, Santiago, obrigado, Filete, obrigado, Augusto Vildes, obrigado, telespectador, e obrigado, Padre Cláudio, pelo carinho. Muito obrigado. Tá certo, então já vamos para o encerramento, vamos saber o que deu aqui a nossa enquete de hoje, finalizando, né? A pergunta: Bolsonaro deve ir para a prisão domiciliar? Sim, é questão humanitária ou não? É privilégio político? Sim, 74% e não, 26%. Bom, agradecimentos aqui à nossa querida audiência, muito obrigado por vocês existirem, estar conosco. Também o nosso querido Paulo Eduardo Costa, obrigado, Conde. Também o Eduardo Filete, nosso médico veterinário, e o nosso querido Augusto Vildes, né? E a todos vocês, obrigado pelo carinho. Amanhã, às 11h45, estaremos de volta com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.